quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E através desse canal eu espero que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Acompanhe o nosso canal no nome de Jesus e você terá uma palavra para todos os dias da tua vida. Amém? Palavra que é viva, que enriquece o teu espírito, a tua alma, a tua vida. Amém, igreja? Eu quero ler aqui em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Aleluia. Quando Jesus ele se refere a Laodiceia, Laodiceia era uma cidade que era uma cidade que o anjo enviou cartas a essa igreja, e era uma cidade rica. A Bíblia não dá tantos detalhes da riqueza dessa cidade, mas Laodiceia era uma cidade rica. Jesus nos alerta acerca do perigo da autossuficiência. Laodiceia era um próximo centro financeiro e tinha orgulho de seus abundantes recursos. No ano 60 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto, e em vez de aceitar a ajuda do Império Romano, o povo de Laodiceia recusou toda a ajuda e reconstruiu a cidade por si mesmo, com seus próprios recursos. Eles não precisavam da caridade de ninguém. Contudo, embora Laodiceia parecesse ter tudo, ela, na verdade, carecia do mais básico dos recursos, igreja, era a água. Diferente das cidades montanhosas que possuíam correntes de água fria, ou da vizinha Hierápolis, que tinha acesso a fontes termais, Laodiceia não tinha nenhum recurso hídrico próprio, ela não tinha a própria água dela. Embora era uma cidade rica, era uma cidade que fornecia lã, era uma cidade que fabricava, era uma cidade muito próspera. Ela era muito próspera, a cidade de Laodiceia. E essa cidade foi destruída. E as pessoas, os estudos bíblicos, eles afirmam que as pessoas elas reconstruíram essa cidade, com os próprios recursos dela. E ela não queria ajuda de ninguém. E aí é onde mora o perigo de nós, igreja, hoje. De acharmos que somos autossuficientes para não precisar de outras pessoas. Não precisar do nosso irmão. A água, ela precisava de ser trazida por meio de aquedutos, e ao chegar à cidade, a água estava morna e cheia de sedimento. A água fria é boa
para se beber, evidente. E julgava-se que fontes termais tinham qualidades medicinais, mas a água morna é cheia de sedimentos e não refresca e nem cura. E ela é detestável. Quem já tomou um copo de água morna sabe muito bem disso. Eu falo porque eu já tomei e é horrível. Dá até ânsia de vômito. Jesus diz à igreja de Laodiceia que ela era exatamente como aquela água daquela cidade. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? Apocalipse, ele fala, o livro de Apocalipse fala muito bem, né, dessa mornidão espiritual, igreja. Quando vem falar da mornidão, é do espiritual. Jesus não está se referindo à emoção, tá? É claro que, lógico que se eu estou na presença de Deus e eu choro, né? É claro que eu sou bem aceita e bem vista por Jesus, se eu estou, né, chorando na presença de Jesus, e é delicioso, é gostoso demais chorar na presença de Jesus. Mas quando Jesus se refere à mornidão espiritual, é as nossas obras. Tá? Quem dera que você fosse frio ou quente, porque se você for morno, Jesus diz, eu vomitar-te-ei da minha boca. E a igreja de Laodiceia, ela se encontrava nesse estado, porque ela achava que não precisava de ninguém. E não vamos ser. Hoje, ainda permanece Laodiceia nos dias de hoje? Com certeza, igreja, ainda permanece Laodiceia nos dias de hoje. Com toda certeza, Laodiceia ainda pode existir dentro de mim e dentro de você. E é isso que Jesus não quer. E é isso que ele deixa um conselho para nós nos dias de hoje. Né? Para nós tirarmos essa mornidão da nossa vida. Né? Essa mornidão, né, do nosso espiritual, né, e que nós possamos servir a Jesus, né, com todo vigor, com toda garra, com toda força. Amém, igreja? Jesus, ele fala aqui no verso 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Embora era uma cidade que fabricava a própria lã, mas era uma cidade que estava nua. Ela fabricava a própria roupa, mas espiritualmente falando, era uma cidade pobre, uma cidade que financeiramente, fisicamente, financeiramente, era uma cidade rica, mas espiritualmente era uma cidade pobre, era uma igreja pobre e necessitada de Jesus. E ela fabricava a própria lã, mas estava nua espiritualmente. E não é isso que o Senhor quer para nós. Né? O Senhor, ele fala até de um colírio, aqui mais à frente ele diz, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Né? Quantas e quantas vezes nós falamos de Jesus para um ente querido nosso, né? E nós vemos aquela mornidão, aquela frieza espiritual, que a pessoa com toda certeza está sim com os ouvidos tapados, né? E está também com os olhos vendados para que não veja o espiritual, para que não venha reconhecer Jesus e reconhecer que, por mais que ela seja abastada aqui nessa vida, mas ela precisa de Jesus. Quantos hoje não pensa dessa forma, né? Não precisa, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. E ele é um pobre miserável, ele é um pobre pecador que precisa sim muito de Jesus. Amém, igreja?
Tem mais versículos aqui que eu queria comentar com a igreja, né? Desse capítulo 3 de Apocalipse, que Jesus ele fala no verso 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só que conselho maravilhoso que o Senhor traz para a nossa vida nos dias de hoje. Que nós venhamos nos arrepender, né? Porque Ele castiga. Mas, irmã, Deus castiga, o Senhor castiga. O Senhor castiga. Por isso Ele dá esse conselho. Porque Ele repreende e castiga a todos quantos Ele ama. Ele castiga porque Ele ama. Ele castiga porque Ele não quer me ver no inferno. Jesus, Ele não quer te ver no inferno. Por isso, Ele te repreende, porque Ele te ama. O Pai, Ele repreende o Filho, porque Ele ama o Filho. Amém? Eis que estou à porta e bato, aqui no 20. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A carta da igreja, da sexta igreja de Filadélfia, no verso 8, ele diz assim, o versículo diz assim: eu sei as tuas obras e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Ele está dizendo que diante de mim, nessa sexta carta a Filadélfia, a porta está aberta. Mas na sétima carta, a porta já está fechada e ele tem que bater nessa porta, né? E quem está do lado de dentro dessa porta sou eu, e só eu tenho a chave para abrir a porta, mas ele está lá fora batendo, né? Na sexta carta, a porta está aberta. Nessa sétima carta, a porta está fechada e ele está lá fora e bate, igreja. Ele bate na nossa porta todos os dias. Amém, igreja? Isso é maravilhoso, né? Saber que nós temos um Deus zeloso e que jamais nós vamos rejeitar os ensinamentos do Senhor. Aquele que tem temor do Senhor, ele jamais vai rejeitar os ensinamentos de Jesus, os aconselhamentos de Jesus para a nossa vida. Jesus, ele contou numa certa parábola, ele contou em Lucas 18, ele falou de um fariseu. E esse fariseu, ele era uma pessoa assim, que ele tinha tudo, ele era um juiz, né? Como todos conhecem na palavra, ele era um juiz e ele achava que ele não precisava de nada. E ele nem temer a Deus, ele não temia. Ele mesmo chegou a confessar com a própria boca dele: não temo a Deus. E é triste um ser humano chegar nessa situação e dizer que não teme a Deus, ou até com as suas próprias obras, ele dizer que não teme a Deus, né? Ele demonstrar que não teme a Deus. Então é triste quando um ser humano chega, né, nesse estado, né, de achar que não precisa de Deus, que não precisa do Senhor. A gente muito crítica, que não abre caminho para ninguém, aponta apenas os erros, né? Só sabe apontar os erros. Entretanto, não entende a mão, não propõe conserto algum à sociedade. Mas Jesus ele é diferente. Quando se dirige às 7 igrejas da Ásia, ele reconhece suas qualidades, mostra que elas têm de bom. Conforta, oferece um conselho, encoraja e, quando necessário, puxa a orelha. Viu? Quando necessário, ele puxa a nossa orelha. Aleluias. Ele puxa a orelha de seus integrantes, não para derrubar quem quer que seja. Não é isso que Jesus quer. Contudo, para convocá-las à correção do que está errado, porque se
Se você repreende por repreender ou elogia por elogiar, comete uma atrocidade moral e espiritual. Costumo dizer que premiar quem não merece é crime. Todavia, se adverte com o intuito de instruir, uma vez que não há quem quer que seja perfeito nesse mundo. Não tem ninguém perfeito nesse mundo, não é verdade? Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós podemos cair, mas nós temos um Deus zeloso, um Deus que Ele está conosco todos os dias, e se preciso for, Ele nos adverte, Ele nos castiga, Ele nos repreende. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem, Ele quer nos salvar. Ele não quer nos deixar nesse mundo perdido. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Aleluias. O rei Salomão, vou dar o exemplo do rei Salomão. Quando o Senhor fala que as nossas obras, quando Ele fala da mornidão, né, Ele está falando do espiritual, Ele está falando de obras também. O rei Salomão foi um rei, foi uma pessoa, foi um homem que fez obras extraordinárias para Deus. Ele fez coisas assim que foram maravilhosas para o Senhor. Né? Se você ler no capítulo 11, Salomão, ali ele já estava fazendo obras assim horríveis aos olhos de Deus. Né? E aí é onde nós devemos ver o exemplo de Salomão e cair fora de certas obras, obras más, né? Obras que não condiz com um servo de Deus. Mas Salomão estava fora da presença de Deus de jeito nenhum. Salomão não saiu de fora do Senhor. Ele não saiu, ele não se distanciou do Senhor, mas porém ele cometeu obras terríveis e abomináveis aos olhos do Senhor, assim como tem pessoas na presença de Deus, dentro da casa de Deus, que nem é frio e nem é quente, é morno espiritual, né? Não sabe, está lá fora, ora está lá fora, ora está aqui dentro. Como existe o ditado popular, que é um pé lá fora e outro lá dentro, um pé no mundo e outro dentro da igreja, e não é isso que Deus quer para nós, amém, igreja? Não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja. Ele quer que sejamos pessoas, né, firmes com o Senhor, que andemos, seguimos o seu caminho firme, né, que nós possamos assim andar com o Senhor com toda certeza de que estamos agradando o nosso Deus, que estamos no caminho certo e que Deus está se agradando do nosso viver enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Amém, igreja? Nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, vamos seguir esse caminho, né, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor preparou para nós. Amém, irmãos? É essa palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite. Que os irmãos venham ficar firme no Senhor, firme com toda certeza de que Jesus, Ele nos ama, e quando Ele nos repreende, quantas vezes nós passamos por lutas e achamos até que o Senhor não está nem aí para nós, que o Senhor não nos ama, mas isso não é verdade, o Senhor nos ama. E a palavra diz que o Pai, Ele repreende o Filho porque Ele ama. Amém? Amém, igreja? Eu quero dizer aqui que o Senhor abençoe e venha abençoar ricamente a sua igreja, né? Que sejamos crentes firmes no Senhor, que sejamos crentes em Jesus, amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e o Senhor abençoe, amém?